se você ainda não respondeu às questões fundamentais da existência, uma seita pode fazer isso para você. Segundo o IBGE, fiéis ligados a estranhas religiões praticamente dobraram entre 2000 e 2010, chegando a 5 milhões de pessoas. As pessoas deitam nesses esquifes e deixam impregnado o seu ectoplasma. Em Brasília, tem Messias saindo pelo ladrão. Na verdade, essa turma se concentra no Planalto Central, atraída pelos mitos da Terra Prometida e por uma placa de cristal em seu subsolo, um perfeito aeroporto de UFOs. Para conhecer o universo das seitas, eu ia criar minha própria tese para a salvação do mundo. Eu fui assassinado, mas eu voltei. E me tornar um líder espiritual em Brasília, apesar do meu espírito de porco. Mas você é Cristo, por que eu não posso ser JK? Cada macaco no seu galho, filho. Minha filha, dá ré, tá na hora. Eu sou o Fred. Minha profissão de jornalista me leva a situações inusitadas e pessoas diferentes. Mas eu já fui punk, e mesmo um ex-punk tem uma maneira muito própria de pensar. Eu podia ser um repórter convencional, mas decidi experimentar um outro ponto de vista. Nessa série, eu sou o infiltrado. Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer queriam inaugurar um novo tempo no país. E para isso acharam por bem inventar um novo templo, Brasília. Evidentemente que deu merda, né? Para me transformar em guru lotado no Distrito Federal, eu ia ter de mergulhar no universo mágico de Brasília e ver se dessa cartola não saía um coelho que pudesse servir a minha seita. Para abrir as portas da percepção, contatei o professor Hernani Pimentel, especialista em civilizações antigas e autor do livro Brasília Secreta, além de ser o presidente da maior editora brasileira de apostila para concurso. Beleza de espaço, né? Tá. Se você olhar essa amplitude que nós temos, isso vai remeter a uma visão espacial. É Star Wars, né? Exatamente. Quando você começa a comparar isso com o Antigo Egito, as coincidências entre Brasília e a cidade de Aquetaton são tão grandes, né, que ninguém pode chegar e falar isso foi coincidência. Que é um pássaro em voo para o leste. Lá era a Ibis. Um faraó resolveu construir no centro geográfico do Antigo Egito. O Juscelino resolveu construir essa cidade que virou um pássaro no centro geográfico do Brasil. Por que essas duas cidades foram construídas em 4 anos? Por que as duas têm a mesma forma? Por que o faraó morreu 16 anos após a inauguração da cidade dele, né? De morte brutal. E o Juscelino morreu 16 anos após a inauguração da cidade, de morte brutal. Eu acho que existe muita semelhança entre o Juscelino e Akhenaton. Era a mesma pessoa? Quem fala em encarnação, né? Juscelino poderia ser uma das encarnações de Akhenaton. É duro, viu, descobrir que seu ídolo é uma farsa. Quer dizer, então, que o Niemeyer estava plagiando o escritório de arquitetura do Akhenaton. Copyright aí foi pras cucuia, né? E o JK? Sempre usufruindo de ser mineiro, mas doidinho pra virar faraó. Mandar nele uma primavera árabe que ele vai ver, viu? Lá no Congresso, nós temos um H em pé. E o H em pé representa o Homo erectus, o homem voltado para o infinito. Aquele H, ele está entre duas formas, que são metades de esferas. Uma virada para baixo, captando a energia da Terra, e outra virada para cima, captando a energia cósmica. Tinha uma banda punk aqui de Brasília, chamava Detrito Federal. E ali era o vaso sanitário. 500 anos se passaram, desde a época de Cabral. A atuação dos políticos, né, fizeram com que essa banda associasse aquilo a um vaso sanitário como uma metáfora da podridão, da sujeira deles. Que você Exatamente. vê hoje, no atual circunstância, esse trabalho de faxina, de limpar essa privada. Segundo o professor Pimentel, aquele H em pé é um importante canal de comunicação dos homens com o cosmos e os seres superiores. Disso se pode depreender que se as coisas não andam bem é porque o interior desse canal não está fluindo, entupiu. Como previam os profetas do Detrito Federal,
Era preciso dar descarga no H em pé, liberar o bolo fecal que estava ali dentro, impedindo a evolução. Pronto, eu já tinha o arcabouço teórico da minha seita e a missão de ser esse rotor-rooter do H em pé. Busquei então agregar um primeiro discípulo, o agrônomo inglês John Landers, que ajudou a transformar o Cerrado em celeiro do mundo. Sua cosmovisão de cavalheiro britânico poderia conferir à nossa seita aquele imprescindível verniz de seriedade. Eu posso ir com você com uma condição. Não aconteça nada para aviltar a imagem de Juscelino Kubitschek. Juscelino tinha razão em colocar a capital aqui, porque se você vê como isso focalizou o desenvolvimento do Brasil Central. E nós brincávamos que isso será o celeiro do Brasil e do mundo. Mas para nós era brincadeira, não é nada real ainda. Mas nós estamos com a chave de abrir esses solos para alta produtividade. Isso aconteceu. John Landers tinha feito do Brasil não apenas uma república de bananas, mas também uma república de soja, de trigo e de outros grãos. Com seu respaldo, eu pretendia plantar uma semente da minha nova seita, angariando apoio e conhecimento das Forças Armadas nos assuntos de ETs. Para isso, fomos até a residência do general Paulo Roberto Shoa, um conhecedor de UFOs e Egito Antigo, além de presidente da Sociedade Rosa Cruz. Tudo bom? Tudo bem, Fred? Eu vou te contar uma pequena história aqui. Tenho aqui, nesse quadro, a maior prova de amor que eu já dei à minha mulher. Porque eu não conheço mulher nenhuma do mundo que tenha o nome dela escrito com prego lá no topo da pirâmide de Quéops. Quando a gente entra no elevador, às vezes quando a gente vai no banheiro também do aeroporto, a gente pensa nisso, né? Vontade de escrever alguma coisa. Aí, sabe o que eu fiz? Lá no topo da pirâmide tá lá Regina. E ainda me deu o luxo de botar o nome da minha filha, Denise. Eu tenho uma vivência muito grande com o Antigo Egito. Tá aqui o Akhenaton. Akhenaton é o fundador da Rosa Cruz, não é isso? Ele é, historicamente, o fundador. A filosofia Rosa Cruz diz que o homem é dual em essência e é trino em manifestação. Então, o mundo físico é o tridimensional de espaço. E tem uma quarta dimensão, que é o tempo. Que é o tempo que é exatamente o tempo necessário para que você se conscientize daquilo. Então, os cientistas, hoje em dia, falam que nós vivemos num espaço quadridimensional. 3 dimensões de espaço e uma de tempo. E as 3 dimensões de espaço são para você perceber a dimensão física tridimensional, mano, com um pensamento intenso na cabeça. As máscaras de chumbo de Niterói. Um parênteses, eu vou te contar o que é a máscara de chumbo de Niterói. Em 66, 2 radiotécnicos foram da cidade de Campos, no estado do Rio, foram para Niterói, foram fazer uma pesquisa sobre o morro lá, desapareceram, encontraram o cara, encontraram uma semana depois, os 2 estavam mortos, sem nenhum sinal de violência, sem nenhum roubo. Quem diz assim, os caras não estavam preparados para o tipo de pesquisa que foram fazer. Então, Shoa, muito obrigado. Tá? Muito obrigado por receber a gente aí, né, Lander? Então, eu tenho aqui o meu cartão, eu vou deixar com você. O senhor está no Exército ainda? Eu sou general da reserva. Eu fiquei 10 anos como secretário nacional de drogas. 2 do Fernando Henrique, 8 do presidente Lula. E saí no final de 10 anos porque eu achava que estava na hora de gente nova subir e tal. Então foi o senhor que começou a colocar umas ideias na cabeça do Fernando Henrique para ele hoje achar que tem que liberar as drogas? Absolutamente não. É interessante a gente observar que na comparação entre o cigarro e a maconha afeta muito mais o sistema nervoso central. Você pode fumar 10 cigarros de tabaco e pegar o seu carro e dirigir. Mas não faça isso com a maconha, porque você vai causar um perigo muito grande para a sua vida e para a vida de outros. Um abraço mais uma vez. Obrigado. Até mais. Tchau. Saímos do Shoa nos sentindo engolidos pelo inconsciente. De toda a nossa equipe, apenas eu não tinha mergulhado em Alfa. Pô, eu não esperava que o Dr. Shoa fosse ser secretário antidrogas. Ele me parecia tão viajandão. Eu ainda precisava de uma visão, um sinal do além que mesmo o líder espiritual mais chinfrim sempre recebe. E assim como Dom Bosco sonhou com Brasília no século XIX, eu também sonhei com meu papel de Messias. Em contato com uma entidade poderosa, fui tirar a prova para ver se eu era isso tudo mesmo. E sim, eu era o Salvador Dalí. O Salvador Dalí de Brasília.
Eu sou um descrente radical e só acreditei em forças sobrenaturais quando o Vitor defendeu aquele pênalti aos 48 do segundo tempo na Libertadores de 2013. Agora eu estava enrolado, porque para ser líder espiritual, você precisa ouvir alguma voz, sonhar com alguma coisa que aponta um caminho. O sujeito não compra uma carteirinha de Messias, ele vê a luz. Mensagens divinas não vêm no WhatsApp. Por isso, eu tentava influenciar meu sonho olhando um folder com JK e Akhenaton. Sob o efeito da minha tarja preta, perguntava aos dois faraós: e o Kiko? O Kiko tem com isso? E existe muita semelhança entre o Juscelino e Akhenaton. É a mesma pessoa. De repente ele puxou o gatilho na sua imaginação. É uma das encarnações de Akhenaton. Uai, aquilo não era o meu sonho de homenagem a Troá, mas eu tinha aparecido no meio do Juscelino e do Akhenaton. Que coisa, seria um chamado? Era algo importante? Ou eu tinha sido escalado na posição só para recompor a zaga? Aquela cidade não era a Brasília que o Juscelino sonhou. Culpa do entupimento do H em pé, isso eu já sabia. Mas que papel eu deveria fazer nessa história? Um papel higiênico, sim, mas como? Para responder às minhas dúvidas, recorri ao Vale do Amanhecer, um condomínio aberto onde vivem 15 mil fiéis que juntam espiritismo, candomblé, maias, ciganos e espartanos. Uma doutrina que reúne mais de 100 mil em todo o mundo. Não é possível que no meio desse ecletismo todo não ia ter uma entidade que pudesse me prestar um esclarecimento. Os rituais da doutrina, eles trazem de outras vidas, né, de outras passagens pela Terra. E nessas passagens nós vivemos em povos, em cultos que são revividos dentro destes trabalhos. Por exemplo, as roupas das senhoras têm a ver com encarnações passadas, são culturas herdadas. Aqui nós temos a falange dos magos, das samaritanas. Tudo isso são origens espirituais. Nós representamos as gregas. As gregas. E elas... A arma, né, de guerreiro. De guerreiro. Esse é o Queiroz, um contador da Asa Norte de Brasília. Naquele dia, foi o meu guia turístico no Vale do Amanhecer. Hoje do Marrom. Aqui é a entrada da Estrela Candente. A Estrela Candente, na realidade, é um portal de desintegração de correntes pesadas. Tudo que vocês estão vendo aqui foi trazido através de nossa mãe, Tia Ney, clarividente. Tudo foi ela. E tudo isso aqui ela trouxe do céu, através da sua clarividência. Todos esses modelos foi algo... Em termos de energia, é o maior poder que Jesus já colocou na mão do homem aqui na Terra. Esse trabalho aqui da estrela é para o universo, às vezes um país. Alguma vez vocês já trabalharam com o Congresso Nacional, com o H em pé? Olha, todos os trabalhos aqui são voltados, direcionados, principalmente para os nossos irmãos que estão à frente, cuidando do povo. Brasília sempre foi a terra prometida, né? A terra prometida de Juscelino, né? E o que você acha que está impedindo que essa promessa se cumpra? Fred, eu acho que está se cumprindo. Você quer ver uma coisa? Tá vendo aquela elipse ali? Aquele para nós é o centro do nosso país. Para achar que o sonho de Brasília está se cumprindo, Queiroz estava muito alienado, ou era um alienígena. Tudo, a nova era já era. Aqui é o pai Cacique, Seta Branca, de ministros, cavalheiros. O que o Akhenaton está fazendo aqui? São entidades de luz que todas elas trabalham aqui conosco. E no meio deles me reaparece o JK. Quem foi que fundou Brasília? JK, Juscelino Kubitschek. Isso acabou, vai ficar nos anais da história. Foi um espírito que lutou para trazer a capital, concretizar esse sonho de Dom Bosco.
Tadinha da dona Sara. Ela sabia que tinha casado com uma entidade? Sabia que por todos aqueles anos dormira na verdade com Akhenaton? Contei pro Queiroz o meu sonho e perguntei para ele o significado de eu aparecer do lado do faraó e do presidente. O Queiroz falou: isso é negócio pro Seta Branca. Aqui são os mensageiros de nosso Senhor Jesus Cristo e do Pai Seta Branca. Sim. Que estão ali incorporados, pretos velhos, atendendo os pacientes. Se eu falo com um deles, eu vou estar falando com o Seta Branca. Um pai, todos eles são encaminhados, então só trabalha aqui sob as ordens do pai. Você chega, senta nos bancos. À medida que os tronos vão ocupando, vai colocando os pacientes. Em primeiro lugar, para que Seta, eu quero, vovó, quero te pedir em primeiro lugar, me dê força. Viu, meu? Assim seja. Salve Deus. E as forças poderosas do caboclo do Pinambá se te abençoe, meu filho. E ela te disse que você tem muita mediunidade e que é filho legítimo de Seta Branca. E ela fez essa afirmação da herança de Akhenaton, de Juscelino. Pois é, é positivo. Não é positivo, Queiroz? Isso não é interessante? Claro. Como diz, é segredo não se conta, é seu. Guarda pra você. Até agora o balanço era o seguinte: minha seita já tinha uma teoria e uma missão, a de desentupir o H em pé. Como estava confirmada a minha ligação ancestral com Akhenaton e, portanto, com JK, eu tinha também um Messias, que era eu mesmo. John Landers ia ficar orgulhoso de saber que a nossa seita devia terminar o que JK começou. Fazer 500 anos em 5 minutos de desentupimento. Antes disso, porém, eu devia avisar os seres superiores sobre o ocorrido aqui embaixo. Atenção! Informo! O H encontra-se bloqueado! A busca por um contato com os UFOs me levaria ao encontro de novos discípulos da seita. E eu estava imbuído de JK até as orelhas. Seu sonho ia ser o meu sonho. E a minha franja, a sua testa de amolar machado. Em Brasília tem até seita que cultua a Rita Lee. Não era nada estranho que Seta Branca tivesse confirmado minha condição de herdeiro espiritual de JK e, portanto, de Akhenaton. De repente, eu tinha me tornado um faraó sem pirâmide. Mas minha persona de JK continuava acreditando na vitória final e inexorável do Brasil como nação. Agora, para isso acontecer, eu precisava avisar os seres superiores sobre o entupimento do H em pé e ver se eles não podiam puxar a descarga. Nas minhas pesquisas, localizei a cidade eclética, onde 1000 adeptos da fraternidade eclética comungam de conceitos umbandistas, cristãos, maçons e kardecistas, sem falar no contato com os ETs. No caminho, porém, me dei que não via há anos ídolo do meu parça Niemeyer. Fidel? Juscelino, tudo bom? Tudo bem. Por que você veio para Brasília? Eu vim quando o mestre Ocanã veio para cá, eu visito com ele na época. Ele é o mestre da cidade eclética? É o mestre Ocanã. Eu estou numa missão de ajudar Brasília a realmente realizar o sonho da Terra Prometida, né? As atitudes dos homens falam muito mais alto que as palavras. O verdadeiro líder, ele não centraliza para ele. Ele distribui tarefas. De repente, você está junto comigo nessa caminhada, Fidel? Só Deus sabe aí. Só Deus sabe, né? E se a gente botar na mão de Deus, Deus é que manda na nossa vida. Se as pessoas soubessem dar bom exemplo, logicamente que o mundo mudaria. O que está faltando é o bom exemplo. Feito esse contato diplomático, parei para dar um tapa no telhado. A senhora tem um pente mais fino, no estilo do friso de cabelo, assim, do JK? Eu conheci o JK de revista, né? Sei. Apesar que ele já passou aqui há muitos anos. Mas nessa época ele já tinha resolvido o problema da franja. Não usava franja, não? Com certeza não. Não, ele usava a franja jogada para trás, né? Jogava a franja para trás. Juscelino, que em sua nova versão era um ciclista, partiu para a terra sagrada da Fraternidade Eclética Espiritualista Universal. Ali se encontrava Isócrates, cujo grau de cavaleiro cadox o coloca a um passo de ser sacerdote.
aposentado da Marinha quando ainda se chamava Renato Wilson, era agora um guardião da história eclética. A Cidade Eclética ela foi criada em 1956. Ela influenciou muito o Juscelino na construção de Brasília também. Veja só, em Anápolis, o Juscelino estava para aterrissar o avião. Como ele não conseguia aterrissar por causa do mau tempo, as autoridades do aeroporto entraram em contato com o nosso venerável mestre, Iocanã, que foi piloto do Getúlio Vargas e como instrutor de voo cego naquele tempo, era um dos únicos, talvez, ele convocou todos os taxistas de Anápolis para alinhar os táxis com os faróis acesos, a fim de que o avião pudesse aterrissar. E ele conseguiu isso. Naquele momento em diante, o Juscelino falou que construiria Brasília. Uma importância que, por enquanto, o povo brasileiro, o mundo, ainda não está capacitado para aprender. Pô, eu nem me recordava dessa história que aconteceu comigo. Com certeza vem daí o meu medo de avião. Mas como a nossa aliança tinha sido em vidas passadas, reafirmei nossa parceria. A sua visão eclética da vida, né? Você toparia ir nessa caminhada comigo, dependendo da sinalização que eu tenha desses seres superiores, em algum contato que eu consiga estabelecer com eles? Me coloco à disposição de auxiliar em alguma coisa. Com seu modo reservado de monge budista, aquele adepto de uma nova umbanda parecia feliz com a segunda vinda de JK. Flutuamos pelo contínuo espaço-tempo até a sala de equipamentos de ponta, na torre de observação, onde se podia contactar os aliens. Quando chegamos, Mestre Eupídio estava vasculhando os resultados do Brasileirão. Como vai, senhor Eupídio? Eupídio, existe um entupimento, um travamento dentro do principal instrumento de comunicação entre os homens e esses seres superiores, que é o H em pé, que é aquele H formado pelo Congresso Nacional. Aquilo é um objeto de comunicação entre a Terra e o céu, e aquilo aquilo atravanca o progresso, né? Não é fácil nunca uma missão desse tipo na Terra, né? Pelo seguinte, porque a gente não encontra entre os homens intelectuais, os homens sábios, neles nós não encontramos apoio. Geralmente a gente encontra apoio nas pessoas mais humildes. Nós, apesar de tudo, temos que ser otimistas. Temos que acreditar. Eupídio, poderíamos tentar um contato com esses seres superiores através dos seus equipamentos tecnológicos? Nós podemos até chamar o irmão, ele liga o rádio aqui, para vocês verem como funciona. Uma mensagem que eu solte pelo rádio amador, ela viaja pelo universo. Ah, tu vai, Felipe. Eu gostaria de emitir essa minha mensagem. Eu posso fazer isso aí nesse microfone? Vai ter que apertar esse trocinho aqui. Aperta até parar. Atenção, possíveis ouvintes, problemas no H em pé. Informa obstrução no equipamento de comunicação. Informação para desbloqueio do H em pé. Cidade Eclética na escuta. Esse é o problema dos aliens. Se eles falassem portunhol ou até esperanto, mas os caras falam grego. A cidade foi um sonho, foi idealizada pelo mestre Iocanã para ter um caminho que a credenciasse como porto seguro no terceiro milênio. Todas as pessoas que vieram, eram mais ou menos umas 350 pessoas ao todo, entendeu? Ficamos em barracas. Isso era anos, o quê? Anos... 1956. Vocês eram jovens, todos acampados. Pô, quando cheguei aqui tinha 25 anos. Era uma festa isso, então. Ouviam música. Claro, música nós sempre gostamos. Goiás te espera, irmão, com a enxada na mão. Nós vamos pegar tatu, pois
lá não há sururu. Sururu é um frutozinho do mar que fica infiltrado nas areias, né? Certo. Aquilo tudo me remetia a Woodstock. Por isso, não podia deixar de investigar aquela Stairway to Heaven, a escada para o céu. Você sobe lá em cima, você tem uma visão mais ampla da cidade. Desde quando adeptos da fraternidade eclética queriam um visual de triplex? Essa torre era para ver UFOs e eu não ia desistir do contato com eles. Atenção! Informo! O HIV encontra-se bloqueado. Necessidade de dar a descarga. Alô? Tava difícil falar com esses aliens. Se ainda tivesse assessor de imprensa, mas nem isso. Diante de mim mesmo, prometi ir em frente, mesmo sem a aliança dos ETs. Também fazer aliança com ET é o modus operandi da política brasileira. Eu não precisava disso. Como é que tá o vaso aí? Tá fluindo bem aí? Como é que flui aí esse vaso? Mas se você não tem um aliado, a oposição já quer logo encrespar. Tava só gritando ele, perguntando se estava tudo bem aí, se tá fluindo bem aí essa parte aqui né, desse vaso aqui, se tá tudo bem, se tá fluindo legal aí, cara, as coisas. Vocês estão fazendo parte de algum programa aí de TV? Na verdade, cara, eu sou Juscelino, né? E uma encarnação, né? Juscelino. Então eu tô prosseguindo assim na minha missão de ver se a gente consegue que as coisas fluam melhor, né? Não, só passar uma recomendação para vocês aqui, tranquilo? A questão do gramado aqui, essa área toda aqui é uma área de proteção. É necessária uma autorização que é pedida lá na primeira secretaria do Senado ou então pedida na Câmara. Então, assim, sem autorização, vou pedir para que não gravem aqui, tá bom? Eu queria seguir em carreira solo, sem ETs ou PMDB, mas líder de seita, se fica sozinho, acaba na camisa de força. Como todo político, até o ateu, eu decidi buscar o apoio de ninguém menos que Jesus Cristo. Bem ali, numa cidade satélite de Brasília, vivia o principal assessor de Deus, Jesus em carne e osso. E não era o ex-namorado da Madonna, era Henri Cristo. O pai. Eu queria ele e suas belas ajudantes para entrar na minha campanha. Venha a mim, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uai, então eu fui, né? Tava precisando mesmo de um aliado de peso pra minha seita. E eu dei sorte, porque Jesus tinha voltado e tava morando em Brasília. É o Henri Cristo, famoso. Era ex-verdureiro, agora é Jesus. Isso é que é a ascensão da classe C. Vou pegar um manual de instrução para vocês dar uma lida que é necessário que vocês leiam. Perfeito. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Se puder dar uma lidinha, é coisa rápida. Aos profissionais da mídia, eis o protocolo. Na capela, permanecer a postos enquanto aguarda a aparição de Henri no altar. Antes de responder as perguntas, Henri Cristo procede com uma breve dissertação de praxe a fim de propiciar aos novos ouvintes a assimilação de sua realidade contemporânea. O Henri ele vem de uma longa trajetória. Tem pessoas que não conhecem, não sabem nada sobre ele, pensam que ele é apenas um homem vestido de branco, querendo se parecer Cristo, e desconhecem que ele vem de uma trajetória de mais de 40 anos de vida pública. Inclusive, ele teve a revelação em Santiago do Chile, em 1979, aí obediente a uma voz poderosa que fala no interior da cabeça dele desde a infância, e lá essa voz se revelou que era o seu pai, Senhor e Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa sandália aqui ele ganhou na Cidade Eclética, em 1980. Ouvi em alguns textos sobre o Henri Cristo e Soust que vocês serem chamadas de Henriettes. Olá, pessoal! Hoje a Suzana e a Líbera cantarão Henri é pra você. Henri é pra mim, Henri é pra você. Tem o Henris e Henrisettes ou Henriettes, mas na verdade nós somos discípulas do Henri, que tem que ter vocação também para ser discípula, né? E você é ADI, todos os discípulos, você estava me dizendo, começa com A. Começa com a letra A, que é uma homenagem às mulheres, porque há 2000 anos
elas ficaram próximas do Henri no momento da crucificação. Muito mais forte ainda do que o vínculo de uma família biológica, que nós somos uma família mística, que nós estamos unidos pelo mesmo ideal. Oh Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Eu não tenho ninguém comigo que crê que eu sou Cristo. Os que estão comigo sabem que sou. Então eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Pronto, seja à vontade. Se quiser fazer perguntas, fique à vontade. Henri Cristo, muito obrigado por me receber aqui. Era um encontro histórico entre Cristo e JK. Depois de relatar o ocorrido com H em pé, tentei converter Henri à minha causa. Eu estou acreditando que aquilo lá está entupido. O senhor me acompanharia como um apoio moral na realização dessa ação? Infelizmente, a minha missão não me permite que eu acompanhe ninguém. Eu tenho seguidores e eu não sigo ninguém. Caraca! O Henri tinha que aprender com o Twitter. Se você segue uma pessoa, ela tem que te seguir também, ué. Com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que paz. Eu estava me sentindo abandonado por Deus quando o Henri Cristo surgiu levitando por cima do jardim. Em 82, ele tinha declarado a extinção da Igreja Católica. Achei por bem ouvir o seu sermão. Vai ver, ele tinha algo a declarar sobre a seita do H em pé. Eu vou fazer uma breve explanação sobre o fim do mundo. Quem quiser crer, quem não quiser, fique à vontade. Ó Pai, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos. Os homens construíram armas destrutivas, semearam desta forma através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra e a maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte e esta não lhes ouvirá. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O ápice da evolução humana, meu pai disse, passa necessariamente pelos estertores da carne. Queres saber por que eu não pratico sexo de 79 para cá? Se quiser, eu explico aqui agora. Porque o Senhor disse lá em Santiago do Chile, Ele me mostrou o corpo de uma mulher linda, que já está no jejum, despido do umbigo para baixo, e disse para mim, naquele tempo eu tinha recém-completado 31 anos, nunca mais tu vais ter intimidade com tuas filhas, como os homens o fazem. De repente, as energias do sexo do meu corpo começaram a caminhar via coluna vertebral e chegando ao meu cérebro, senti um gozo que nunca tinha assistido em nenhuma alcova. Desde então, ele disse, agora tu vês que não tens mais razão de ser para viver como antes. Eu estou te dando poder sobre a carne. Mas eu não queria saber dos 50 tons de cinza do Henri Cristo. Eu queria era cumprir a missão de JK. Quando eu dizia que eu era primogênito de Deus, para facilitar melhor aqueles que acham que é prepotência, então eu digo, eu fui a primeira ameba que saiu da água, o primeiro réptil que rastejou, o primeiro macaco que veio ereto sem rabo e, por último, o primogênito de Deus, o primeiro a ouvir e obedecer à voz de Deus. Né? Então, essa é a minha condição. Que o Senhor Deus, meu Pai, te abençoe e proteja, ilumine. Por exemplo, põe minha mão na tua glândula pineal. Quem sabe lá tu não começas a enxergar o mundo de outra forma. Tenha minha paz. Pode ir. Muito obrigado. Até amanhã e até sempre. Tchau. Até amanhã? Ué, ele disse que não ia me seguir. Mas isso é Jesus, né? Ele pode parecer distante, mas nunca te abandona. Agora a gente estava junto e misturado. E com a graça de Deus, eu já podia anunciar minha volta, como o Henri tinha feito em Belém. Belém do Pará, né? Eu fui assassinado, mas eu voltei.
Uma missão dada é uma missão cumprida. JK! No dia seguinte, um grande ritual de descarga do H em Pé ia inaugurar oficialmente a minha seita e oferecer aos fiéis um líder espiritual capaz de confrontar até Jesus Cristo. Estou aqui para ouvir, estou aqui para falar. Minha filha, dá ré, está na hora. Uma seita precisa de rituais. E para inaugurar a minha, convoquei 3 cavaleiros do Apocalipse: Isócrates, Capitão Landers e Henri Cristo. Juntos, eu e meus discípulos faríamos um grande ato de desentupimento do H em Pé. Sem o bolo fecal que habita seu interior, a nova era poderia enfim triunfar. Eu estou ainda esperando o Isócrates, que talvez você conheça. Não conheço. Ah, mas as suas sandálias não eram presente dos essênios? O Yohanan, que me brindou uma sandália em 1980. Com o grande mestre Yohanan. Depois, tu que diz o grande mestre, eu fui hóspede dele. Que eu não reconheço nenhum mestre, o único mestre que eu reconheço é meu pai, meu Senhor e meu Deus. Eu posso saudar a população ali de cima? É? Saudar aqui não. Eu não poderia, respeito a Akhenaton, ocupar um degrau baixo do seu... Eu não conheço esse Akhenaton, não conheço. E aqui dentro, como eu já disse, essa é uma instituição do Reino de Deus. E ele diz que só pode pôr a pata ali, aqueles que o Senhor disse que pode. Tá. Então não tem Akhenaton que eu não conheço, nunca vi falar. Agora, o JK, que Deus o tenha em sua santa paz. Eu hoje fui lá no memorial, anunciei minha volta, como você fez. Aí é que está o teu equívoco. Tu anunciaste dizendo-te, não, equivocadamente, volta como se tu fosse o JK. Em verdade, eu te digo, quando ele partiu, tu já estavas aqui na Terra. Logo, tu não pode dizer que tu eras o JK, entende? Ele partiu. Não, mas acontece. Mas aí seria transmigração. Então não seria reencarnação. Então não pode comparar comigo, que eu, na bondade do meu pai, eu reencarnei, depois de ser esperado 2000 anos. Então eu posso ter usado então eu compreendo, então é transmigração. Eu compreendo o teu delírio de pensar. Não, mas pode pensar o que quiser. Ó, como o senhor me disse, senhor, acredita se quiser. Claro, só estou te apresentando a coerência da lógica. Dá licença, senhor, que eu vou falar um pouco com a minha amiga Adaí. Tudo bem? Ei, meu filho, não pode assim falar como turista. Não, eu tô... Minha filha, dá ré, tá na hora. Ô, Henri Cristo, vamos esperar os meus 2 amigos que eu combinei aqui. Eu não vim aqui obedecer ninguém, eu vim aqui para obedecer. Não, mas você é uma alma solidária. Você mora lá nas periferias. Eu vou chegar aqui à esquerda de Deus, quer dizer, de Jesus, de Cristo. Tudo sweet, eu disse. Tá. Ela tá tentando encaixar a ré. Agora foi. Henri Cristo, eu sou o presidente, mas por que eu vou estar no nível do povo, assim? Você deve ser presidente das formigas, mas não presidente do país. O presidente do país é uma mulher. Mas você é Cristo, por que eu não posso ser JK? Cada macaco no seu galho, filho. A nossa proposta ecumênica não estava tão eclética assim, mas vamos lá, né? Alguns ossos do sacrifício a gente tem que roer. Sai da rua, porra! Por aqui, Isócrates. Não, eu quero que o pai ilumine a cabeça do silêncio. Estava tudo pronto para o grande ato, inclusive com Isócrates a postos, um raio de sol irrompeu por detrás das nuvens. Imaginei ser a presença do divino, mas Henri viu apenas um raio ultravioleta. E como ele não quer ser crucificado por um câncer de pele, saiu de cena igual vampiro no sol. Falaram umas coisas, mas vamos parar por aqui. Quem viu, viu. Quem não viu, eu já pedi o Senhor a bênção. Todos viram, né? Pedindo que pedir a bênção. Venham todos a minha favor. Senhor, eu posso dar a minha palavra? Pode à vontade, eu estou indo. Pode ficar à vontade aí. Eu queria que o senhor me ouvisse. Não estou aqui para ouvir, eu estou aqui para falar. Eu me sinto abandonado, o senhor está me abandonando. Se você não quis, vamos tocar. Tchau. Henri!
Volta, Cristo! Sem a chancela de Cristo, como que eu vou poder ter sucesso? Vai lá pedir um emprego de servir café lá que tu consegue. Emprego de servir café? Claro. Eu construí isso aí. Eu não posso fazer parte dessa brincadeira, entendeu? Porque a coerência, a lógica e a verdade são indissociáveis. E tu és incoerente ao dizer que tu és Juscelino, uma vez tu nasceu bem depois que ele desencarnou. Mas eu fui a transmigração. Eu abandono qualquer um que fique contra a lei do meu pai. Eu não estou contra a lei do seu pai. Que lei? Pode ficar à vontade. Volta aí, meu! Abandonado por Cristo, restavam meus 2 apóstolos, o cavalheiro John Landers e o guardião da cidade eclética, Isócrates. Eu ia ter que fazer o desentupimento sem o amparo do Filho de Deus. Isócrates, você pode ficar à minha direita, porque provavelmente vocês 2 vão ser os meus discípulos, a minha seita do H em pé, né? Mão direita para cima, como Juscelino. Não, como Juscelino, assim tá tipo Hitler. Mais arqueado assim. Isso. Depois, a gente desce a mão até o peito, fecha até o peito, assim, e curva um pouco o tronco para frente, como uma reverência. Esse é um momento importante em que eu invoco que se desfaça esse embrulho intestinal e que faça fluir as forças do bem. Gostaria também de aproveitar a ocasião para que Isócrates e também John Landers, 2 dos meus primeiros discípulos... Não me designe como discípulo. Tá? Eu não posso, porque eu sou ligado a uma outra religião. Tá? Eu tenho o mesmo escrúpulo religioso que Isócrates. Eu não posso ser considerado discípulo. Um companheiro. Fellow traveler. Fellow travelers. Nós não temos nenhuma pretensão de unir ou tornar no mundo uma só religião, mas que elas sejam unidas, sejam umas com as outras compreensivas, em nome da fraternidade universal. John Landers. At the magic touch of every sundown hour, be they happy, be they middling, be they sour, the humans of this race are touched by God's embrace as his creation shows the pastel shades of power. My fellow travelers. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim a um só tempo o passado e o futuro de nossa pátria, através de 2 acontecimentos que se ligam no ideal comum que os animaram. Nas curvas de Niemeyer, você pode enxergar o desejo pela evolução do ser humano. Nas formas organizadas de Lúcio Costa, é possível vislumbrar um mundo menos desigual e mais justo. Isso também era o que queria Juscelino quando sonhou viver e morrer num país em liberdade. Mas se o H em pé deu as costas para Costa e seus fellow travelers, pelo menos não conseguiu matar a nossa esperança. E quando se acredita em Alien, na volta de Cristo, no Seta Branca, na Umbanda que se mistura com a maçonaria, o kardecismo e o caralho aquático, é disso que se trata, de esperança. Você pode não acreditar em Deus, pode achar que o Henrique Cristo é um farsante, que as seitas todas são uma picaretagem danada. Mas se você sonha com a liberdade, com esse mundo melhor e mais justo, tem que respeitar todo tipo de maluco. Porque se a gente não faz assim, a gente mata justamente a esperança.